E aí, depois, você começa a fazer o quê? Uma qualificação das pessoas que entram nessa jornada de compra. Ou seja, será que eu posso vender para todo mundo ou não posso? Depois eu marco de fazer uma apresentação ou enviar uma proposta para esses clientes. Depois dessa apresentação, acontece uma negociação. E depois dessa negociação, acontece o que nós chamamos de venda. Depois da venda, a gente começa um processo de entrega. Depois da entrega, a gente começa um trabalho de fidelização de clientes. E depois da fidelização, a gente entra numa outra fase que nós chamamos de indicação. Aqui está representado para vocês o processo, a jornada de compra de um cliente até chegar na fase da venda e depois você receber uma indicação por esse cliente. Aonde que o closer, específico para o mercado digital, ele irá atuar. Ele irá atuar nessas fases, na apresentação, na negociação e na venda, que o closer atua. Só que um closer, para ele atuar muito bem nessa etapa, obrigatoriamente, ele precisa entender o que está acontecendo aqui. Ele precisa saber fazer a função de um SDR. SDR é o responsável por receber leads e fazer uma pré-qualificação, gerar um relacionamento com esses leads antes de passar para uma fase de compra. Ele também precisa saber exercer a função de um BDR. BDR é o cargo responsável por prospectar novos clientes de maneira ativa, ou seja, ele não espera que o cliente venha até ele, ele tem um pitch, tem um perfil de cliente ideal desenhado e ele vai atrás desse cliente. E um closer também precisa entender um pouco mais sobre como funciona o departamento de experiência do cliente. É o que faz a entrega, a fidelização e gera indicações. Mas o que eu quero enfatizar muito para vocês é, o closer ele pega o cliente na apresentação, na negociação e na venda. Ele pega o cliente para mostrar um produto ou um serviço, colocar o cliente no futuro, resolver uma dor, trazer o cliente para próximo, mostrar para o cliente que só existe um inimigo em comum. E esse inimigo em comum são os problemas que o cliente tem. Só que as habilidades principais que esse closer precisa ter são inteligência emocional, técnicas de vendas e vontade de mudar de vida. Por quê? Vender é trocar sentimentos. Quanto mais você entende sobre os seus, mais você entende sobre o teu cliente. E hoje eu gastei bastante tempo falando sobre quem eu sou, falando sobre os processos que eu passei para chegar onde estou, para mostrar para vocês aonde o closer está especificamente inserido dentro de uma jornada de compra de um cliente. Quais são as habilidades primárias que um closer precisa ter? Quais são as habilidades secundárias que um closer precisa ter? Porque se eu quero que você tenha alguma coisa hoje nessa aula é, quem que você escolhe ser? Um closer Nutella, que simplesmente quer receber pessoas qualificadas para só fazer uma apresentação e empurrar uma venda? Ou você quer ser um closer raiz, que você domina os processos de vendas, que você sabe se, por exemplo, acontecer alguma coisa, prospectar ou trabalhar os leads, e que se precisar você faça a entrega ou um trabalho de fidelização e indicações. Essa é a grande provocação que eu faço com vocês nessa primeira aula. E nessa primeira aula eu quero que vocês saiam com alguns questionamentos na cabeça de quais são os tipos de closers que vocês querem se tornar para o futuro. E amanhã eu quero mostrar para vocês exatamente quais são as habilidades que um closer precisa ter, desenvolver de maneira primária, secundária, como que ele pode usar inteligência emocional, técnicas de vendas para ser muito melhor, para conseguir ajudar mais pessoas, e a consequência de ajudar mais pessoas, ele gerar mais riqueza, ele gerar mais dinheiro, não só para ele, mas para as pessoas que ele servir. Então eu finalizo essa aula aqui de hoje, deixando essa grande pulga na orelha de vocês. E eu convido todos vocês para estarem comigo amanhã na aula 2, onde eu vou mostrar quais são as habilidades que você precisa desenvolver para se tornar um grande closer diferenciado para o mercado digital. Servir mais pessoas, e a consequência de você servir mais pessoas é você enriquecer, fazer dinheiro por isso. Eu te espero amanhã às 8 horas da noite. Nós vamos mandar os links nos grupos. Eu espero que você
e tenha gostado do que você viu hoje, de conhecer um pouco mais sobre a minha história, de você conhecer um pouco mais sobre o processo, a jornada de compra que um cliente precisa passar. E eu te espero amanhã, às 8 horas da noite, aqui de novo no meu canal no YouTube. Valeu demais!